Ah, claquete. Ah. Oi, gente, quanto tempo? Tira saudades? Não, né? Porque eu nunca apareço aqui mesmo. Porque eu não sou youtuber. E eu tô usando meu celular de microfone. Porque eu não tenho microfone. Porque eu não sou youtuber. Mas enfim, né? Eu resolvi aparecer por aqui, né? Fazer minha aparição de cada 2 anos. Porque, primeiro, uau, 12 mil pessoas, assim, do mais completo nada, não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu, né? Mas ainda é meio doido, assim, né, pra mim, então esse pode ser um especial de 10 inscritos. Loucuras, tipo, eu sei que isso veio tudo da repercussão do Frutinha, né? Eu fico muito feliz, né? Pra mim é meio surreal ainda, né? Tipo, parece meio falso. Falsa modéstia, mas é surreal mesmo, assim. Quando o filme chegou em 10 mil visualizações, eu fiquei impressionado, assim, eu não esperava, real. E aí, depois disso ele começou a crescer rápido, então, tipo, o milhão era uma coisa que eu nunca nem considerava, e depois virou uma coisa inevitável, né? E eu até, inclusive, postei no Instagram, na época do milhão, inclusive, me siga no Instagram, né, eu fiz um postzinho falando sobre como, né, desde que eu descobri que eu ia fazer o Frutinha, que tudo que eu queria pra ele era que ele fosse visto pelo maior número de pessoas possível, né, tipo, mais do que passar em festivais ou ganhar algum prêmio específico, até porque o Frutinha não ganhou nenhum prêmio, né, mas mais do que isso eu queria que ele fosse visto por pessoas, especialmente pessoas na faixa etária, né, no caso, crianças e adolescentes. Então eu fiquei muito feliz, né, agora o filme com 1,5 milhão de views, tipo, isso é ainda loucura pra mim. Então, né, pensei em falar um pouquinho sobre ele. Muita gente, né, tá comentando ainda, muita gente tá descobrindo ele. Muita gente tá deixando comentários no Letterboxd também, que eu acho muito legal, porque eu sou, assim, meio rato de Letterboxd. Muita gente tem também feito umas perguntas, eu já fiz alguns conteúdos, tipo, pra festivais e pra, tipo, lugares que o filme passou, onde eu explico, né, um pouco mais sobre o filme. Mas enfim, eu pensei em fazer talvez esse vídeo de uma forma oficial, assim, falar um pouco sobre o Frutinha. E eu também achei pertinente, assim, falar sobre outro filme que pra mim tem muita relação e que eu assisti esse ano e me pegou muito, assim, que, né, enfim, tá o filme no título, então eu preciso falar um pouco sobre ele, que é Young Hearts, que eu assisti na Mostra de Cinema de São Paulo desse ano. Eu não sou de São Paulo, mas eu fui pra mostra pela primeira vez esse ano. E lá eu assisti Young Hearts, eu assisti o filme 2 vezes, inclusive eu não me aguentei. Então, foi um filme que mexeu muito comigo, assim, tanto pelo tema, tem coisas muito parecidas com Frutinha mesmo. Também eu me peguei pensando sobre o meu filme, me peguei pensando sobre, enfim, sobre eu mesmo e sobre questões minhas mesmo, tipo, sobre coisas, enfim, não resolvidas talvez do passado também. É sempre assim, né? Tipo, a gente que faz filme, gosta de filme, é tudo doido, que fica, né, achando que é tudo pra gente, tudo é sobre a gente. Mas nesse caso eu achei mesmo. Então eu pensei em falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o Young Hearts, fazer umas conexões com Frutinha, né? Falar um pouco mais sobre a Frutinha, né? Dar umas... Como é que eles falam? Segredos revelados. Sei lá, dar umas curiosidades e falar um pouco sobre como foi o processo do Frutinha pra ter... Enfim, se alguém quiser saber realmente sobre isso no futuro, depois pode encontrar esse vídeo, não preciso ficar falando milhares de vezes. Falando um pouco sobre Young Hearts, né? Eu acho que não vou fazer uma separação bonitinha, porque, enfim, né, vocês sabem como eu sou, ou não, mas estão sabendo agora. Que, enfim, eu embaralho tudo e eu começo a me perder nos assuntos, mas confio que vai dar bom. Sobre Young Hearts, a crítica do filme foi uma das mais pessoais que eu já escrevi, assim, né? Pra quem não sabe, também eu faço parte da 24 Brasil, que é um portal de notícias, de críticas, e a gente agora tem um site e a gente escreve críticas nesse site, então eu tô escrevendo lá desde 2022. Então se vocês quiserem depois entrar pra conhecer, tem a crítica de Young Hearts lá, escrita bonitinho. E foi uma das críticas mais pessoais, assim, que eu já escrevi, foi a primeira crítica que eu escrevi na Mostra de São Paulo. E, assim, porque realmente o filme mexeu bastante comigo. E apesar de eu ter escrito, né, a crítica, eu pensei que talvez um vídeo fosse mais interessante, né, não sei porquê, né, porque a minha dicção não é a melhor do mundo. Em resumo, eu diria que talvez Young Hearts ele tenha conseguido realizar o que muitas produções do mesmo gênero, da mesma premissa, vem tentando aí há pelo menos 5 anos, eu diria.
que é fazer uma boa história queer, gay, especificamente, de coming of age, né, de amadurecimento. Uma história onde tem uma criança, um adolescente, um pré-adolescente descobrindo sua sexualidade desviante, né, e lidando com isso e agindo nisso ou não, enfim, né, com todas os outros fatores externos de família, de amizades e da sociedade. Eu acho que o Young Hearts ele consegue fazer isso, de novo, colocando também em pauta aquela questão da felicidade queer, né? Felicidade ou infelicidade queer. Inclusive eu tô lendo bastante sobre isso recentemente, porque eu tô finalizando um outro filme que também é meu TCC. Então, inclusive, sigam o filme no Instagram também. E eu tenho estudado bastante sobre essa questão, né? Pessoas que falam sobre a felicidade queer, sobre se é importante a representatividade positiva, até que ponto essa representatividade positiva também não é um pouco nociva para a comunidade. São muitas questões, e eu posso até falar um pouquinho sobre elas aqui, mas não vou destrinchar tanto também para não ficar, sei lá, de novo um vídeo de 40 minutos. Mas no caso de Young Hearts eu só fiquei muito feliz porque eu acho que a gente pode bater ele assim como esse coming of age gay definitivo, talvez. Assim, ele consegue mostrar, tipo, fase, ele consegue mostrar, tipo, com muita sinceridade, com muita verdade, todo esse processo, né, de dúvida, de negação, talvez, depois, né, a aceitação, e depois tem até uma recusa da aceitação, então ele tem, assim, muitas fases bonitinhas. Eu não acho que é um filme perfeito, assim, né, se vocês forem até no Instagram da 24 Brasil também, eu tô falando milhares de Instagrams aqui, mas enfim, vamos seguir todos, sim. E se vocês forem no Instagram da 24 Brasil, eu fiz uma lista dos melhores filmes que eu vi na mostra e eu tive que colocar Young Hearts em primeiro lugar, mesmo não sendo o filme mais redondinho dali, o filme mais disruptivo também do festival, mas é o que eu falei, né, ele foi, pra mim, muito importante, então eu tive que colocar ele em primeiro lugar. Eu achei meio fraude, assim, de categoria, mas não ligo, porque, né, a lista é minha. Então, realmente é um filme muito redondinho, que funciona muito bem como essa ideia, né, definitiva do descobrimento gay na adolescência, pré-adolescência. Fazendo um gancho, assim, com o Frutinha, eu queria comentar também, né, eu esqueci de mencionar, mas eu vou agora talvez dar alguns spoilers de Young Hearts, então se você não quer receber nenhum spoiler, né, eu não sei quando o filme vai acabar chegando no Brasil, mas também fiquei sabendo que já tem uma versão alternativa circulando, então talvez quando esse vídeo saia, algumas pessoas já tenham assistido. E Young Hearts é também um filme que, como eu falei, ele é muito simples, ele é até bastante realista, né, apesar de puxar mais pra esse lado da felicidade, né, mesmo queer, então tipo, não tem aquela questão tão, talvez pesada que uma criança ou uma adolescente vai enfrentar nesse meio, mas ele termina com essa nota positiva que é muito bom, só talvez não seja tão realista, né, o que de novo não é nenhum demérito, não é nenhuma falha do filme, é só uma observação. Mas eu achei que ele mesmo sendo bem realista, assim, bem otimista, ele também é um filme bastante corajoso. E eu queria falar um pouco sobre essa palavra, porque essa é uma palavra, inclusive, que foi usada, assim, tipo, eu não tô, né, tentando ser convencido aqui, mas foi usada também bastante para escrever o Frutinha, principalmente no começo, assim, da rodagem dele. Hoje eu ouço menos, mas as pessoas falavam que o Frutinha era um filme muito corajoso, e eu realmente nunca gostei muito dessa fala, sabe? Tipo, das pessoas falando do Frutinha como um filme corajoso, como uma história corajosa, né? Que a equipe teve coragem de fazer o que eles fizeram, que os atores tiveram coragem de fazer o que eles fizeram. E eu tenho repensado um pouco melhor nisso. Porque quando eu assisti Young Hearts eu achei um filme corajoso, mas eu acho que foi mais pela questão de repercussão, na verdade. Então, por exemplo, o Frutinha, quando as pessoas usavam a palavra corajoso pra comentar sobre ele, era justamente por causa, né, do final do filme, que é, né, ter um beijo entre os dois meninos. É um beijo, né, um beijo curto ali, mas um beijo que acontece, é logo a cena final do filme. E as pessoas colocaram corajoso pra definir isso por conta de ser realmente uma coisa, né, e eu não tô falando que é errado falar que é corajoso, né, e talvez seja mesmo, tipo, um filme corajoso e só eu que talvez tivesse um problema com essa palavra. Mas, na minha cabeça, assim, as pessoas estavam chamando o filme de corajoso porque eles nunca tinham visto um beijo entre dois meninos dessa idade em câmera, né, em filmes, em séries. E talvez faltasse justamente esse repertório para a pessoa entender que talvez aquilo não fosse uma demonstração de coragem, não fosse um ato completamente disruptivo, não fosse algo revolucionário, né, porque, enfim, coisas que eu acho que o filme não é. O Frutinha, no caso. Mas Young Hearts também não, né, não é nada inovador e revolucionário.
Mas, no caso do Frutinha, eu só ficava pensando muito nessa época em que as pessoas ficavam falando que ele era corajoso, que isso, ok, claro que eu entendia que era um elogio pro filme, mas também me deixava um pouco chateado, assim, só pela questão de como estão os filmes gays, né, os filmes queer justamente voltados para essa juventude nos últimos anos, né, porque, né, não faz tanto tempo assim que as produções desse estilo têm sido mais normalizadas, né, enfim, elas eram praticamente inexistentes, ou tinham, né, é outra coisa que eu tenho estudado bastante, né, sobre, tipo, os estereótipos gays, tipo, em novelas, em chanchados na década de 60, 70, né, depois, né, só a partir dos anos 2010 que começaram a ser realmente produzidas várias produções sobre, né, pessoas LGBT e sobre as infâncias LGBT também, apesar de ser bem reduzido ainda, né, você consegue talvez contar aí nos dedos as produções de longa-metragem, né, sobre a juventude LGBT brasileira que tem acontecido. Então eu entendo que assim é um assunto relativamente novo para a maioria do público, mas eu ficava pensando só que isso talvez seja meio triste, né? Porque se as pessoas estão achando que terminar um filme com um beijo curto entre dois meninos seja algo revolucionário, então talvez, tipo, é uma coisa que falte, assim, na produção mesmo, sabe? Tipo, eu gostaria que não fosse uma coisa corajosa, uma coisa vista como corajosa, uma coisa vista como revolucionária, porque pra mim deveria ser uma coisa normalizada. Então, tipo, se você acha natural que dois meninos, assim como um menino e uma menina, possam se beijar, né, possam descobrir uns aos outros, assim, nessa fase, né, da puberdade, que é justamente uma fase de descoberta, então não devia ser corajoso pra você ver dois meninos ou duas meninas se beijando, sabe? Eu pensava muito nisso, sabe? Tipo, de que não, não é uma coisa legal de ser colocada como corajosa, porque pra mim devia ser natural. Então, se as pessoas estão achando corajoso, então é porque realmente falta, assim, esse repertório, essa visão de que dois meninos se beijando, duas meninas se beijando, um menino beijando uma menina nessa fase da adolescência, da descoberta, né? Devia ser uma coisa mais normalizada e por isso mesmo eu achava que essa palavra corajosa não cabia muito ali. Mas enfim, isso aí, coisa minha, eu tô falando de uma questão pessoal, né? Tipo, é claro que é legal as pessoas falarem que seu filme é corajoso, aconteceu e foi legal, e eu aceitei como elogio, só que eu fiquei pensando nessa questão. E, enfim, esse vídeo vai ser muito mais também sobre jogar questões do que tentar responder elas, né? Eu falei que eu fiquei com muitas ideias assim na minha cabeça depois de assistir Young Hearts, né? Eu fiquei pensando muito sobre mim, sobre meu passado, sobre meus filmes, sobre que tipo de filme eu quero fazer. E ainda sobre o Frutinha, uma questão também sobre esse lance da coragem, é que eu encontrei resistência, né, também dentro da própria realização do Frutinha, né? Eu encontrei resistência das pessoas em relação a essa questão do beijo mesmo, né, do final do filme, que pra mim era uma coisa muito não negociável, né? Eu sei que isso é, né, de novo, parece meio diretor arrogante essa questão do não negociável, mas realmente, assim, eu não achava que o filme poderia terminar de nenhum outro jeito, assim, a gente tava com dificuldades pra encontrar atores, a gente tava com dificuldade pra, enfim, encontrar atores que topassem fazer o beijo também, e, assim, não sei se é uma coisa de Brasília, pra quem não sabe, o filme foi gravado em Brasília, eu estudo na Universidade de Brasília, estudo cinema, e esse filme foi meio que o trabalho de meio de curso da nossa turma, assim, foi dividido em 3 filmes, esse é um dos filmes que foi escolhido para ser feito aí com recurso da faculdade, a gente ganhou R$ 5.000 para fazer, depois arrecadamos um pouco mais por fora, o Frutinha custou em torno aí de R$ 7.500 para ser feito. Por isso também que eu fui vendo as pessoas pedindo parte 2, o que é muito legal, inclusive, que outra coisa que eu nunca esperava receber esse tipo de comentário, mas as pessoas chegam falando, cadê a parte 2 de Frutinha? Ou, tipo, queremos um longa-metragem, queremos uma série. E assim, gente, fazer cinema é caro. Eu acho que as pessoas que fazem esses comentários, apesar de ser, né, muito fofos, não tem muita noção de como funciona aí essa cadeia de produção de filmes. Mas assim, o filme tá com 1,5 milhão de visualizações, então assim, se cada pessoa que assistiu me der R$ 1, eu juro que faço um longa-metragem de Frutinha, mas caso isso não aconteça, não vai ser difícil, assim. E até pensando também em vontade, né, de fazer, porque eu até comentei recentemente com alguém que veio me procurar pra perguntar, né, sobre Frutinha, perguntar sobre continuação, perguntar se eu gostaria de fazer, e eu até cheguei a responder pra essa pessoa, eu falei, vontade eu tenho, tá, mas é complicado, né, e fazer filmes é caro, mas agora pensando também um pouco mais, eu realmente não sei se eu tenho essa vontade mesmo de continuar essa história, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, eu vou deixar aqui um ganchinho.
espero que eu não esqueça. Mas voltando pra parte do beijo, né, do filme. Eu não sei se é uma coisa de Brasília, mas a gente conseguiu muitos poucos atores mirins que iam topar fazer o filme. Então a gente fez até um processo longo de casting, a gente estendeu o casting para conseguir achar mais meninos. E o filme, né, ele tem 4 personagens, né, que aparecem em câmera, 4 meninos. E a gente conseguiu um total de 9 inscritos para esses 4 personagens. Então, assim, foi um trabalho complicado, porque a gente teve só, tipo, que achar pessoas que minimamente se encaixavam, porque não tinha muito o que escolher, sabe? Tipo, era quase que a gente tinha 2 opções só para cada personagem, e isso ia ficar complicado, né? Imagina se as 2 opções não conseguissem atuar bem, ou as 2 opções não fossem gostar da questão do beijo. Então eu acho que eu dei muita sorte sobre os atores, de conseguir atores que estavam num nível legal de atuação pra mim, né? Já vi muitas pessoas falando também da atuação, gente falando que amou, gente falando que odiou. Mas pra mim estavam todos assim num nível legal, assim, considerando a idade, considerando a experiência, né? Que muitos tinham 0 experiência, então a gente teve um processo de preparação de elenco também pra conseguir ajudar eles. Eu achei que as escolhas no final foram boas e a gente deu sorte, na verdade, porque de 9 pessoas inscritas, podia ser que todas as 9 fossem péssimas ou não quisessem fazer o beijo, mas deu tudo certo. Tanto é que, né, os atores, quando eu escrevi o roteiro, eu queria que eles tivessem a idade mais ou menos dos atores de Young Hearts. Não sei se vocês sabem, mas Young Hearts, os atores, assim como os personagens, eles tinham em torno de 13, 14. Essa era a minha ideia inicial, mas acabou que como teve essa pouca, né, demanda de atores pra gente, o Felipe, né, o ator Felipe, que interpreta o Pedro, ele tinha 11 anos na época, e o ator Pedro, que interpreta o Felipe, ele tinha 10 anos na época que a gente gravou o filme. Então, eu imagino que venha daí também um pouco desse estranhamento das pessoas que acharam o beijo também meio esquisito, ou acharam corajoso justamente por serem pessoas, né, mais novas. Tudo bem que eles estavam aí, tipo, entrando nessa idade, já é considerado o começo, né, varia muito, mas já é considerado ali o começo, né, da pré-adolescência, né, não da adolescência, mas da pré-adolescência. E é claro, algo que varia muito de pessoa pra pessoa, né, tipo, tem gente que tem, né, uma puberdade que começa só depois, né, já vi dizer de pessoas que começam só, tipo, aos 14, 15, tem gente que começa antes, então é difícil saber, é difícil falar, mas o bom foi que os 2 meninos, mesmo com 10 e 11 anos, eles toparam fazer a cena do beijo, mais do que outros meninos de 12 anos que não quiseram fazer. Então isso que me guiou, sabe? Eu fiquei muito pensando na época se isso era talvez antiético, ou se ia ser ruim, ou se eu estava forçando eles a fazer uma coisa que eles não queriam. Mas claro que, obviamente, né, a gente fala com eles, a gente fala com os pais todos juntos, então sobre essa cena e a cena da cama, né, que eram 2 cenas um pouco mais complexas. A da cena da cama, né, vocês assistiram sabem que não tem nada demais, mas tem ali tipo um carinho e tal, talvez, né, importante falar, talvez tenha pais que não gostem, ou as crianças mesmo se sintam desconfortáveis, mas a gente falou sobre essas cenas e a gente conseguiu. O Pedro e o Felipe, ou Felipe e Pedro, que toparam fazer esse filme. Foi até bem legal nessa questão do nome, que na época eu senti como se fosse, sei lá, um sinal, assim, eu falei, deu tudo certo, a gente tem aí os nomes trocados, tá tudo organizado. Eu inclusive vi um TikTok recentemente de um menino que assistiu Frutinha, e isso é outra coisa doida, inclusive, que eu não imaginava que, tipo, o meu filme de curta-metragem teria edits no TikTok, assim, tipo, dezenas deles, inclusive eu fico agora, tipo, vendo ali se aparece alguma coisa pra mim, fico salvando pra ver depois. Dezenas de edits no TikTok, assim, tipo, pessoas realmente que estão se intitulando fãs, assim, tipo, tem uma fanpage no Instagram, tipo, eu achei isso muito legal, muito fofo, assim, realmente não esperava, tá tendo uma repercussão muito massa, e acho que é por isso que eu tô também tentando agora dar mais uma surfada e fazer esse vídeo aqui, mesmo sendo um conteúdo diferente, né, um vídeo longo, não sei se vocês vão ter interesse em assistir, né, não é um TikTok. Um menino que fez um TikTok esses dias, ele falou que, né, ele tava falando sobre essa questão dos nomes, né, de Felipe chamar Pedro, Pedro chamar Felipe, ele falou literalmente um call me by your name and I'll call you by mine, né, me chame pelo seu nome e eu te chamarei pelo meu. Eu achei muito interessante, eu não tinha feito essa conexão, né, não tô dizendo que os filmes são parecidos ou nada do tipo, os nomes trocados do Frutinha e do Pedro e os nomes trocados, né, do Hélio e do Oliver, não tinha pensado nisso, achei muito interessante. Mas, será que eu vou conseguir falar do que eu queria falar no começo? Que é sobre o beijo, sobre a questão da equipe. Enfim, assim, infelizmente eu recebi muita, por conta dos atores terem, né, respectivamente 10 e 11 anos, eu recebi também, tipo, muita resistência da própria equipe, assim, sabe, sobre essa questão do beijo. A gente tava começando a pensar sobre, talvez, fazer de outro jeito a cena final, talvez usar algum truque de câmera, talvez usar sombras, talvez trocar o beijo por um abraço, mas isso, de novo, né, nessa questão de parecer talvez um diretor arrogante, mas isso era muito importante pra mim que fosse realmente um beijo, porque
assim, eu lembro que na época eu falei que se não tivesse o beijo ia deslegitimar o filme todo pra mim, sabe? Tipo, ia meio que acabar com o filme todo, porque pra mim aquele final é a melhor parte, é o que consolida todo o crescimento, né, dos personagens. Eu acho que o Frutinha, principalmente no começo, assim, quando ele saiu, ele foi visto muito talvez como meio bobo, meio talvez, sei lá, não muito bom mesmo, mas eu, tipo, gostaria que as pessoas, assim, tipo, revisitassem ele, tipo, revissem pra prestar mais atenção no roteiro mesmo, sabe? Tipo, eu me considero primeiramente um roteirista e depois um diretor, né? A Frutinha foi minha primeira experiência real com direção. Então, o roteiro é uma coisa que eu já faço há mais tempo, eu gosto mais de escrever. E eu coloquei, assim, tipo, muita intenção, assim, nos diálogos, muita intenção no que acontece. Então, eu acho que realmente se as pessoas pararem um pouco mais pra, tipo, reparar no roteiro, reparar, tipo, nas construções, no que vai acontecendo, tipo, de pouquinhos até chegar naquele final, pode acabar, tipo, descobrindo coisas novas, assim. Então, se você já assistiu, quiser, talvez, dar uma reassistida, pra, talvez, pescar umas coisas que você não tinha pego. Eu coloquei realmente bastante carinho, assim, bastante trabalho nesse roteiro mesmo de construção de personagem. Eu fiquei muito pensando, será que tipo, eu tô deixando o Felipe muito como o herói e o Pedro talvez ficando meio tipo vilão, meio tipo, será que ele tá ficando meio babaca? Ou será que tipo, como é que eu equilibro isso? Será que não vai ficar meio desregulado? Se for talvez um pouco mais pro outro lado, será que o Felipe não vai ficar parecendo só muito emocionado e o Pedro vai ficar parecendo um cara normal? Então, tipo, tiveram muitas questões assim, tipo, e foi um roteiro que eu retrabalhei bastante, assim, pensando nessa intenção. Mas é isso, assim, é também um pouco triste, né? Não tô falando que, né, minha equipe, né, tipo, foi contra, que as pessoas foram contra, mas tiveram muitas dúvidas, né, nessa questão do beijo. As pessoas falam, talvez fosse melhor não fazer, talvez fosse melhor fazer de outro jeito, né? Mesmo eu falando como era importante, porque elas estavam justamente com medo dessa repercussão negativa, né? Eu imagino de, serem duas crianças, né, tipo, 10 e 11 anos. Então eles ainda estavam se descobrindo, eles não sabiam ainda exatamente questão de sexualidade, até o Pedro, né, que interpreta o Felipe, ele, na cena do beijo mesmo, tipo, ele ficou um pouco desconfortável, assim, no momento de fazer. A gente tinha ensaiado a cena, e aí tinha sido ok, mas depois, no dia da gravação, ele ficou um pouco desconfortável, assim, a gente teve que conversar um pouco com ele, deixar, né, dar um tempo pra ele, até porque, né, no cinema é assim, a gente faz cada cena, vários takes. Então essa cena do beijo mesmo, o beijo em si, acho que eles tiveram que fazer umas 3 ou 4 vezes, e ele tava ficando meio desconfortável, assim, eu comecei a me sentir meio mal. Foi até bom, inclusive, que depois o Pedro veio, né, no vídeo do Frutinha comentar que gostou muito do filme, gostou do processo, porque eu sinceramente tava me sentindo um pouquinho culpado, sim, não vou negar, por conta de, sei lá, ter achado que de repente eu traumatizei o menino, eu realmente tinha feito ele fazer algo que ele não queria, né, apesar de ter concordado, tem aquela coisa, né, a gente vai repensando e a gente às vezes se sente desconfortável, mas deu tudo certo, a gente fez a cena, ele terminou a cena, ficou de boa. E agora eu descobri então que ele realmente gostou de participar do filme, gostou desse processo, não ficou traumatizado, então eu me sinto mais leve. Mas é isso, assim, tipo, eu só queria comentar também de que as pessoas talvez realmente não se sintam preparadas para esse tipo de narrativa, até porque, como eu mencionei, né, pessoas da minha própria equipe, alguns amigos meus, familiares mesmo, quando eu tava comentando sobre a ideia falaram, né, que, talvez fosse uma coisa meio arriscada, ou, será que isso é certo? Será que isso... você pode fazer isso? Tipo, sabe, esse tipo de coisa. Então eu acho que realmente o Frutinha foi um passo importante, assim, pra pelo menos quem nunca tinha entrado em contato com nada desse tipo, entrar em contato, né? É uma história muito, né, tipo, apesar dessa questão do beijo, né, enfim, pra mim não é nada demais, ela é muito simples, ela é muito direta, eu acho, ela não tem nada de, como eu falei, nada de revolucionário. Então talvez seja assim uma boa entrada pra começar discussões também. Tipo, isso era uma ideia também que eu tinha com o filme. E eu espero que esteja fazendo isso também, né? Tipo, eu recebi algumas mensagens, poucas, mas recebi tipo, falando, tive coragem de me assumir pros meus pais, ou tipo, tive coragem de me assumir pro meu crush, assim, tipo, isso foi muito, muito legal, sabe? Muito especial, tipo, ver que uma produção sua que você fez com, sabe, tipo, meio despretensioso mesmo, sabe? Tipo, fazendo, porque era uma história importante pra mim, que por conta disso, né, atingiu outras pessoas de um jeito tão profundo, né? Essa é uma história muito, muito pessoal mesmo, e eu acho que talvez seja um bom momento, antes de voltar pra Young Hearts, de falar sobre histórias pessoais. Eu assisti um filme recentemente, chama inclusive Meu Primeiro Filme, e nele a narradora fala que ouviu dizer que os cineastas passam a vida inteira fazendo versões diferentes do mesmo filme, e que ela se perguntava se eles realmente se sentem assim tão sozinhos. E eu achei assim,
muito legal essa reflexão, porque eu fiquei pensando, né, tipo, com os meus próprios filmes, que talvez fosse real, assim. Eu acho que o motivo pelo qual eu faço filmes é porque não é que eu me sinto muito sozinho, mas é que eu tenho muita dificuldade de me expressar, especialmente por palavras, assim. Escrever é um pouco mais fácil, mas eu descobri no cinema uma força de expressão em que eu consigo, sabe, passar o que eu sinto, passar o que eu quero comunicar de um jeito diferente, de um jeito meu e de um jeito que é muito potente, né? A linguagem do cinema é muito potente, querendo ou não. Então, eu fiz o Frutinha e eu tô fazendo nesse meu próximo filme, que se chama O Lindo Quarto Está Vazio, muito nessa questão, eu acho, de lidar com o meu próprio passado, lidar com questões que eu tenha e que talvez não tenha superado, lidar com essa questão do primeiro amor, essa questão do amor em si, né? Tipo, às vezes eu acho que, enfim, que o amor nunca vai ser uma coisa concreta pra mim, né? Tipo, amor romântico, né? Tô dizendo. Então, eu acho que, ao invés de falar sobre isso, né, com pessoas, eu acabo, tipo, tendo que fazer filmes pra dizer, assim, pras pessoas, ó, é assim que eu me sinto, é assim que eu vejo essa questão, é assim que eu imagino que isso possa ser, porque aí eu posso inventar, né? Eu posso inventar histórias, eu posso criar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, com o final que eu quiser. Então isso entra também naquela questão do final feliz, final triste, a parte escrita, né, do meu TCC, que, enfim, esse filme que eu tô fazendo é meu TCC. Eu tô escrevendo sobre essa questão da felicidade queer, né, como eu comentei, sobre finais felizes também eu quero comentar, porque eu quero discutir o que exatamente seria, né, um final feliz para uma história gay, o que seria um final triste? Será que existe um meio termo? O que será que é o melhor? Será que é a realidade que é o melhor? Será que é o final feliz? Será que é o final triste? Será que isso importa? Será que o final triste é sempre ruim e deslegitima a luta da comunidade? Será que o final feliz é que é ruim porque deslegitima a luta pela comunidade? Muitas questões, eu não vou entrar em todas aqui porque, enfim, eu estou estudando muito sobre, eu estou escrevendo, então aqui ficaria um ensaio de 1h30. Mas, enfim, eu só queria dizer sobre essa minha questão pessoal com os filmes e que talvez eu tenha usado tanto Frutinha quanto esse meu próximo filme pra processar coisas que eu realmente não tenho processado, especialmente essa questão, né, de infância, adolescência, primeiro amor, que é muito, muito intenso. E, enfim, foi por isso que eu fiz o Frutinha também, caso alguém estivesse se perguntando. É uma história, sim, que é muito pessoal, ela não é real, né, porque eu falei, no cinema, tipo, apesar de eu poder me expressar, eu também posso inventar. Então, inventar, tipo, pra ficar, tipo, uma história da melhor maneira que ela pode ser, não necessariamente real, né? Porque se eu contasse as coisas que aconteceram comigo exatamente do jeito que aconteceu, não seria muito interessante, né? Vamos combinar, seria meio chato até. Então a gente inventa, claro, a gente exagera. E no Frutinha, né, apesar de ser um pouco baseado, assim, né, na minha experiência, assim, de estar, né, de me sentir apaixonado, de lidar com isso, a questão, tipo, de como os pais lidam com isso, um pouquinho, né, tem só um pouquinho disso no filme. Questão do bullying, questão de descoberta mesmo de como você se sente em relação a você mesmo, né? Tipo, muitos falam sobre quando a gente se apaixona, como a gente se sente em relação a outra pessoa, mas e como a gente se sente com a gente mesmo, né? É outra questão completa. E esse, inclusive, é um bom gancho pra voltar no Young Hearts, né? Pra voltar a conversar sobre o filme Corações Jovens. Olha só, tô conseguindo voltar nos ganchos, ó, hoje eu tô bem. Ele é o primeiro longa do diretor e ele vai contar a história, né, de dois meninos que vão se apaixonar, dois meninos adolescentes que vão se descobrir, vão se apaixonar. Esse é um filme, é uma longa-metragem, né? E como eu falei, foi um filme que mexeu muito comigo, foi um filme que gerou uma das críticas mais pessoais que eu já escrevi, inclusive podem ir lá ler. E eu acho que também ele, como eu falei antes, ele lida muito bem com todas as questões que eu comentei das fases de um descobrimento queer na adolescência, né? De um descobrimento gay, de uma paixão. Então isso que eu acabei de mencionar, sobre um primeiro amor a gente se sente, né, em relação a outra pessoa, mas a gente também sente coisas em relação a nós mesmos. Então eu acho que nisso o Elias, né, que é o personagem principal aqui, ele é escrito de um jeito que a gente consegue entender também como ele tá se sentindo em relação a ele mesmo. Eu acho que o filme ele se apressa um pouco, tipo, se eu posso falar uma coisa um pouco negativa do filme, acho que ele se apressa um pouco aí, tipo, nessa questão dele negar os sentimentos dele, então ele passa muito rápido por isso. Eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais, mas eu entendi que é pra, enfim, ter um final um pouco mais intenso e um pouco mais feliz. Então não, o Elias ele vai descobrir que ele se sente traído pelo Alex, né, que é o vizinho dele, que se muda, os dois, né, começam a estudar na mesma sala, e eles vão se conhecendo mais, eles vão se apaixonando, e tem muitas coisas interessantes que eu achei sobre o filme. Uma delas é que
ele explora também, tipo, um pouco do amor à primeira vista, que é uma coisa que acontece sim, assim, tipo, se você não acredita em amor à primeira vista é porque nunca aconteceu com você. O meu primeiro amor também foi da mesma maneira, e eu achei muito bom, inclusive, ó, agora, um pequeno spoiler, quando no final, né, o Elias ele admite, né, tipo, ele vai falar quando ele começou a gostar do Alex, né, a mãe dele pergunta, desde quando isso tem acontecido? E aí ele fala, acho que desde que ele se mudou, né, tipo, eu fiquei, tipo, sim, a gente sabe, tipo, não tem como, assim, você consegue ver que, tipo, desde que o Elias olha pro Alex, tem alguma coisa ali acontecendo, e enfim, isso só vai aumentando quando os dois vão se conhecendo e tudo. E eu achei que o filme é só muito sincero, assim. Eu fiquei pensando, né, como eu falei sobre que Young Hearts é um filme corajoso também, eu acho que um pouco dessa coragem vem da sinceridade dele. Eu tava pensando, né, comparando de novo, né, o Young Hearts com Frutinha, de que a verdade, né, a honestidade, às vezes é muito corajosa mesmo, ainda mais pra esses corpos dissidentes ou, tipo, essas sexualidades que não estão no padrão, né, no caso, as nossas, né, tipo, gays, lésbicas, bissexuais, assexuais, transexuais, transgêneros, sabe, pessoas intersexo, pessoas não binárias, tudo, sabe, então contar a história sobre essas pessoas, mesmo que seja de um jeito muito real e muito honesto, acaba sendo corajoso sim, porque, como eu mencionei lá atrás, né, tipo, a gente não tem tantas produções sobre a gente, é por isso que a sociedade vê como algo diferente, algo corajoso. Então, acho que o caminho talvez seja só continuar contando nossas histórias e esperar que isso se torne cada vez menos coragem e mais naturalidade. Eu tinha falado, né, de que Young Hearts era um filme que eu também tinha considerado corajoso, mas também acho que eu tava pensando um pouco mais na questão da repercussão, assim como eu falei com o Frutinha, né, na questão do beijo. É uma coisa até que eu tinha pesquisado também, porque, né, pra fazer a classificação dos meus filmes, eu cheguei a ler o guia de classificação, né, etária, então, tipo, como é que você sabe se seu filme é classificado para 10 anos, 12, 14, 16 ou 18 anos, né, o que faz cada filme ser, né, ter essa classificação. Então eu tive que ler isso e eu pensava muito sobre isso assistindo outros filmes, até filmes mainstream, né, tipo, eu lembro daquele Capitão Fantástico, que tem cenas de nudez também, né, tipo, eu tô falando nesse caso de nudez infantil, né, tipo, que Capitão Fantástico tem acho que umas 2 ou 3 cenas em que isso acontece, e eu ficava, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era adolescente, eu ficava me perguntando, tipo, nossa, mas, né, que esquisito, tipo, isso pode, né? Aí depois eu li o guia, tipo, de classificação, tipo, eu entendi que, tipo, tem, né, níveis diferentes, tipo, de que, né, existe, tipo, por exemplo, questão de nudez, tipo, existe a nudez, tipo, natural, tipo, uma nudez, sabe, tipo, de uma população indígena que você vai mostrar na tela, existe, tipo, sei lá, tipo, um bebê, tipo, tomando banho, que é, tipo, uma situação cotidiana, existe a nudez, né, tipo, de sexo, que, tipo, aí vai, tipo, talvez para 16 anos, tipo, sexo explícito que vai pra 18, né, enfim. Em Young Hearts eu acho que eu fui pego, assim, um pouco por essa, sei lá, tipo, um lado, um conservadorismo, tipo, inerente, assim, tipo, em mim, né, porque, pra quem não assistiu o filme, agora outro spoiler, ali pra marca ainda no primeiro ato do filme, tem, né, uma cena bem curta, inclusive, mas uma cena de nudez, e eu fiquei, quando eu tava no cinema, eu, tipo, meio que não consegui, tipo, não achar esquisito, sabe? Tipo, eu fiquei meio assim, tipo, É uma cena muito curta, tipo, acontece muito rápido, mas eu fiquei, tipo, realmente pensando, não sei, tipo, foi até curioso que depois eu saí pensando que talvez, né, tipo, eu falei tanto sobre essa questão do Frutinha, sobre o final do Frutinha, as pessoas achando errado, as pessoas vindo até hoje no comentário do YouTube falar, tipo, isso não é legal, isso é errado, que eu fiquei pensando, né, tipo, será que eu também, tipo, não tenho uma pitada desse conservadorismo com que é, né, que eu senti nessa cena de Young Hearts, enfim, uma cena, tipo, de skinny dipping, né, tipo, quando as pessoas, tipo, nadam peladas, então, tipo, não tem, tipo, um teor sexual, não tem um teor nem romântico ainda, tipo, nesse ponto. Mas, tipo, me fez pensar em várias coisas, assim, tipo, como eu achei, né, fiquei meio estranho, assim, na cadeira de cinema, eu fiquei pensando, sabe, mas por que isso aconteceu comigo, sabe, tipo, por que eu me senti assim? Será que é por conta disso, do Frutinha? Será que, tipo, é porque eu acho realmente uma coisa que não foi legal? Tipo, eu penso que, tipo, se o Frutinha causou polêmicas pela cena final dele, então, tipo, esse filme que tem, enfim, várias cenas de beijo, inclusive, apesar dos personagens serem um pouquinho mais velhos, né, tipo, 13 anos, essa cena de nudez, talvez, tipo, quando chegar, ou se chegar, né, tipo, no pessoal mais conservador, tipo, talvez faça também um certo barulhinho, assim, tipo, eu sei que até, né, enfim, os adolescentes hoje estão muito conservadores, então, tipo, até no TikTok tem pessoas falando, tipo, fiquei sabendo de uma cena que é assim, por quê? Então, sei lá. Eu fiquei pensando muito nisso, depois eu pensei, né, tipo, voltei, né, pra mim e falei,
Mas, né, de novo, tipo, essa cena, né, tipo, apesar de corajosa, talvez só por essa questão, né, tipo, de repercussão, né, tipo, das pessoas acharem ruim, acharem errado, foi uma certa coragem, mas também, tipo, foi aquela coragem baseada no realismo que eu falei, né, tipo, as pessoas, sabe, tipo, isso acontece, tipo, então, como eu falei, tipo, uma cena de skinny dipping, quantas vezes a gente não viu skinny dipping, né, tipo, sendo feito, assim, então, ao mesmo tempo, tipo, eu fui pensando no lado mais pessoal, né, tipo, me colocando no lugar do Elias, né, claro que ele que passa pela jornada de autodescoberta, eu fiquei pensando, né, tipo, é uma maneira muito forte de você apresentar a cena, né, tipo, pra além do skinny dipping, porque tem ali um contexto, né, dos dois estarem se descobrindo, os dois estarem se conhecendo de um jeito mais, né, mais intenso. O Elias já demonstra, assim, um certo carinho pelo Alex. Então, tipo, eu fiquei pensando, né, tipo, só uma questão também muito forte que eu gostei do filme, que é você pensar, tipo, quando você tá se apaixonando, tipo, às vezes a pessoa, tipo, olha pra você e você derrete, tipo, a pessoa toca em você e você paralisa. Agora, tipo, eu fiquei pensando, sabe, você vê sua, tipo, a pessoa que você tá se apaixonando, tipo, sem, tipo, roupas na sua frente, é, tipo, um nível, tipo, sabe, tipo, além sabe, de transcendência, de consciência, tudo. Então eu fiquei pensando também como foi interessante colocar isso pro Elias ali, né, também, tipo, pra além da cena natural, eu acho que acaba sendo uma cena corajosa, assim, porque, por conta disso, né, tipo, tá mostrando, tipo, que o Elias tá realmente vivendo, tipo, e se descobrindo de maneiras cada vez mais intensas, né. Ai, gente, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse livro ficou um pouco mais caótico do que eu queria que ele ficasse. Espero que eu tenha conseguido preencher todas as pontas soltas que eu deixei. Caso eu não tenha, vamos continuar essa conversa nos comentários, assim. Se vocês tiverem mais perguntas sobre o Frutinha em específico, eu vou deixar aberto aqui também os comentários para vocês poderem perguntarem, eu vou respondendo, tudo certinho. A gente vai conversando, a gente vai amigando mais. Vou deixar tipo, os links de todos os Instagrams que eu citei aqui embaixo, também o link da minha crítica escrita para o Young Heart, se vocês quiserem ler com mais calma o que eu pensei. Eu não desenvolvi tanto, porque, enfim, foi a primeira exibição de Young Hearts no Brasil, e eu não queria dar muitos spoilers, então, tipo, aqui eu acabei desenvolvendo um pouco mais. Mas é isso, me deixem saber também se vocês querem, de repente, saber mais alguma coisa, eu posso talvez voltar aqui em algum momento para discutir mais sobre algum outro filme, sobre o próprio Frutinha, sobre o meu próximo filme, eu vou fazer mais merchan. Mas é isso, eu acho que aquela frase que eu falei antes é muito simbólica, assim, né, pra gente finalizar. Eu espero que os filmes queer continuem a ser feitos de maneiras cada vez mais corajosas para que a gente possa perder essa palavra como algo anormal, né? Tipo, eu espero que todos os filmes sejam corajosos e por isso mesmo ninguém mais precisa chamar eles de corajosos, porque eles já vão estar na cabeça de todo mundo como algo natural, né? Tipo, porque nada mais natural do que a diferença, né? Tipo, nossa... Essa foi ruim, vamos deixar assim off. Mas enfim, eu já falei demais. Foi bom voltar aqui depois de tanto tempo, com meu rostinho falando sobre, né, filmes, falando sobre o meu filme. Espero que tenha sido bom pra vocês. E é isso, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.